qual a minha ideia de conversar com vocês, né? Complementar um pouco do que foi colocado aqui pelos colegas, pelos nossos convidados, no que diz respeito ao teletrabalho. Eu foquei a minha intervenção não tanto naquilo que nós vivenciamos na pandemia, mas o pós-pandemia. O que havia antes da pandemia no que diz respeito ao teletrabalho, que é o tema, é o objeto de nossa discussão no início desta tarde, e o futuro, de uma recente norma publicada agora, em maio de 2022, que trata do teletrabalho. Porque, de fato, com a pandemia, nós fomos colocados em casa. Para onde que eu aponto isso aqui? Para ali? Está funcionando ou não está? Não. Aqui, origens. Eu coloquei para vocês porque, vejam, como é que surge a questão do teletrabalho? Na verdade, isso é anterior. É o trabalho à distância. Dentro de uma concepção fordista de empresa, o trabalhador está subordinado, ele está sobre os olhos do empregador. Como eu terei uma relação jurídica trabalhista com subordinação, onde eu vou mandar e cobrar, inclusive horário, se a pessoa está fora do meu alcance, o meu empregado está fora do ambiente de trabalho. Ali, essa exposição vai ficar para vocês, eu sei que está pequeno, mas eu trago a origem da CLT, que ela dizia no início, olha, quando ele trabalha na habitação do empregado. O trabalhador trabalhava em casa, e a gente visualiza costureiras, né, manufaturas, que nós tínhamos essa situação. Isso evolui para uma situação em que não se distingue o trabalho realizado no ambiente de trabalho e fora do ambiente de trabalho, no domicílio do empregado e o realizado à distância. E futuramente vem a questão dos meios, que a CLT chama dos meios telemáticos e informatizados. Nós estamos no mundo do trabalho da iniciativa privada. E agora, e na iniciativa privada, quais os conceitos, né, as categorias que o direito do trabalho se aplica para a CLT e para os ebserianos, para aqueles que trabalham da EBSER, que são empregados públicos e, portanto, regidos pela CLT e, portanto, aplicável essa regra aqui da CLT. Trabalho no domicílio, que é a antiga manufatura, trabalho em domicílio, conhecido como home office, e aí tem a questão da informática, então ele fica em casa trabalhando, é o que aconteceu conosco. Nós trabalhamos em home office, nesse trabalho em domicílio durante a pandemia. E o teletrabalho, que também se utiliza dos meios telemáticos, mas que não se confunde com home office. Por quê? Porque o teletrabalho eu não preciso estar em casa. Eu posso estar trabalhando num café, num restaurante, em qualquer outro lugar, na praça, aqui, por exemplo, na praia, como aconteceu, e, eventualmente, eu posso ter alguns dias que eu vá ao meu local de trabalho. Esse é o mundo da iniciativa privada, com essas três diferenças. E para o setor público? Bom, para o setor público federal, é o meu próximo slide, se tudo der certo, deu certo, eu trago aqui como resgate histórico da legislação, e aí faço o corte para o Serviço Público Federal, a despeito de a FASUBRA também representar técnicos administrativos em estaduais e municipais. Mas no âmbito federal, a 8.112 trata isso no seu artigo 19 como jornada de trabalho, e em que medida você teria esse trabalho fora do ambiente de trabalho. Um decreto específico de 95, artigo 6º, esses parágrafos que estão aí na tela de vocês, cuja apresentação será entregue à coordenação do evento e traz quem não teria controle de frequência. O corte, depois de 95, que se dá, e eu acho mais relevante, é em 2018, com 2 instruções normativas. Vejam, 2018 nós estávamos há 2 anos do golpe, nós tínhamos um governo ilegítimo, que usurpou o poder, e ele editou essas 2 instruções normativas, a número 1 e a número 2, tratando, regulamentando desse trabalho fora das dependências. E muito especificamente, nós estamos num período pré-pandemia, vinculados a um programa de gestão, utilizando tecnologia da informação. Já há manifestação da assessoria jurídica em relação a isso.
no que diz respeito a essa possibilidade de aplicação desses programas de gestão no âmbito da universidade, que detém autonomia administrativa, dentre as três, né, financeira e científica, autonomia administrativa para gerir o seu pessoal. Então, sempre batemos nessa tecla de respeito à autonomia universitária no que diz respeito a essa implementação de programas de gestão. Em que medida e tão somente a comunidade universitária, por intermédio de seus órgãos deliberativos, será capaz de dizer se no exercício da sua autonomia aplicar-se-á ou não esse programa de gestão à universidade. E um parênteses, né, para o bem e para o mal. Se no exercício da sua autonomia universitária, sem nenhum vício do consentimento, sem nenhuma quebra de regras procedimentais, a universidade decidir por aderir a esse programa, creio que a gente não tem muito o que fazer, porque foi o exercício da autonomia universitária. Então, aqui eu trago essas instruções normativas que consideraram esse trabalho fora do ambiente do serviço público, e outro parênteses aqui também, né, com a prestação de um serviço público. Em que medida a prestação de um serviço público, que era para o público, pode ser prestado de casa? Quais as modalidades que nós teremos que poderão ou não se enquadrar nesta modalidade? Posteriormente, essas instruções normativas trazem o que seria o trabalho fora das dependências, modalidade por tarefa determinada por prazo certo, modalidade semipresencial, parcialmente fora das dependências e outro tempo em casa com o uso de tecnologia, equipamentos de tecnologia, modalidade de teletrabalho integralmente fora das dependências da unidade, mediante o uso de equipamentos, tecnologias que permitam a plena execução das atribuições. Então, esse cenário, e aí, claro, veio a pandemia. E os senhores e as senhoras vivenciaram essa pandemia no que diz respeito a ficar em home office e não teletrabalho, e com todas as consequências que nós tivemos. Supressão de adicionais, supressão de hora extra, né, uma série de direitos suprimidos em que nós também encaminhamos via JN, via assessorias locais, medidas judiciais e não obtivemos êxito especificamente na recomposição da remuneração dos senhores e das senhoras durante a pandemia e que ficaram em home office. Então, eu posso até depois voltar, entendo o tempo aqui, eu falo um pouco dessa questão da pandemia, mas eu acho que a gente precisa pensar no pós-pandemia, né? No pós-pandemia, considerando essa experiência, né? E eu fiquei surpreso, Mariel, porque na sua exposição, engraçado, né? A indústria, né? Eu anotei aqui, ó, serviço, comércio e indústria, é o terceiro setor em que teve, na iniciativa privada, mais trabalho, né, em home office, uma coisa que, em princípio, parecia inimaginável, mas também se aplicou. Então, a pandemia, nós tivemos aquelas regras, e eu volto aqui ao meu texto, que é a questão ali que está no finalzinho, item 2, esse decreto agora, de maio de 22, que trata do programa de gestão e desempenho. E, uma vez mais, facultativo. O órgão que decidirá, se vai aderir ou não vai aderir a esse programa de gestão, e as mesmas balizas que pontuamos em relação à autonomia universitária, a gente faz aqui também relativamente a essa matéria. Pronto, passou. Então, traz aqui a questão do teletrabalho, que dependerá, e aí eu já estou tratando especificamente desse decreto agora de maio de 22, né? Acordo mútuo entre o agente público e a administração, regime de execução integral parcial, compatibilidade das atividades, estrutura necessária custeada pelo agente público e exigirá que o agente público permaneça disponível para contato, enfim, o que tem. A novidade regulamentada nesse decreto, o teletrabalho no exterior, e vejam, só um outro parênteses aqui, né? Daqui a pouco vai virar uma coisa matemática de tanto parênteses, mas enfim, esse
a questão do trabalho no exterior, por exemplo, no judiciário, isso já existe há algum tempo, há muito tempo. Tem assessor-desembargador, assessora de ministro de Tribunal Superior, que mora no exterior. Ele tem uma cota maior de prazo, 15% no TST, 20% no STJ, que são os tribunais que a gente trabalha, TRT 15% também. Ele tem uma carga maior de trabalho e pode trabalhar em qualquer lugar. Essa realidade já existe há alguns anos no âmbito do Poder Judiciário, inclusive no exterior. E aqui vem essa nova regulamentação agora de maio de 22, regulamentar o teletrabalho no exterior e para o estagiário. Né? O estagiário também poderá trabalhar em teletrabalho e que, claro, de novo, se glosa, se retira esses adicionais, salubridade, periculosidade, reação ionizante e tudo mais. Então, é esse cenário que nós temos em relação ao teletrabalho, repetindo, esse conceito que eu acabei de ler aqui, que é o artigo 9º do decreto, ele vai se aplicar apenas e tão somente para aqueles órgãos que se dispuserem a implementar o Programa de Gestão e Desempenho, que nós estamos chamando, e a próprio decreto chama, de PGD. É o que temos de novo para isso em relação ao teletrabalho. E, diante disso, deixa eu olhar meu tempo para ver se nossos convidados, 12 minutos, nossos convidados seguiram o tempo, eu também vou seguir para não dar um mau exemplo. Considerações jurídicas, que nós já fizemos a coordenação jurídica, a federação, né? Porque, vejam, eu acho que foi muito pertinente a colocação do Ricardo da Mariel, porque essa é uma realidade. Isso aqui, nas horas vagas, é telefone. Nas horas vagas. Está todo mundo aí acessando notícia, acessando coisa, se comunicando com esse telefone celular. Então, é o que o Ricardo falou, não dá para você demonizar de uma vez por todas a tecnologia e também idolatrar, e ele citou muito bem a questão da uberização, que ele chama, do trabalho de plataforma, essas pessoas são exploradas, né? Quando você pega o Uber, o cara, você falava, não, o Uber pelo menos ele não é igual o taxista, que trabalha 12, 13 horas para tirar não, pelo contrário, trabalha mais e às vezes está ganhando menos que o taxista, que também é explorado. Aqui a gente traz elementos que esse teletrabalho ou esse home office deve considerar, né? O Ricardo falou do 5G, a gente não tem nem 5G ainda, uma questão ideológica, esse governo retardou a implementação de tecnologia. Então, há que se haver um desenvolvimento científico, você tem que conjugar o teletrabalho com o desenvolvimento tecnológico do país e o que se chama de uma cidadania digital. Há que se ter uma cidadania digital, isso ficou muito claro na educação, a área dessa federação, em que os estudantes de escolas públicas não tiveram acesso, não tinham cidadania digital, enquanto os de sempre, abastados com o seu dinheiro, puderam interagir, e veremos isso há alguns anos, o reflexo disso. Outra coisa, 2 convenções da OIT que a gente entende serem aplicáveis a essa situação. A primeira, da formação profissional, não há que se falar em teletrabalho, em home office, sem que as pessoas estejam capacitadas para esse trabalho digital, e a Convenção 156, que trata do cuidado com a família, né? Há que se pensar um teletrabalho em que se privilegie esse contato com a família, que está nos parâmetros da OIT, que tudo consta ali. E também as pessoas com deficiência, Convenção 159 da OIT e Convenção de Nova York. E acho que é o principal, o teletrabalho ou home office não pode prescindir de um meio ambiente de trabalho saudável. Você não pode trabalhar em casa para adoecer. Então, se há que se falar em teletrabalho, há que se falar em observâncias, a norma regulamentadora número 17, que trata de ergonomia, chefe Helder já está dizendo que falta 1 minuto, eu já vou, deixa eu ver, falta 30 segundos no meu, obrigado Helder pelos 30 segundos. Então, essa qualidade, segurança, saúde, medicina do trabalho, isso precisa estar presente no teletrabalho. Na iniciativa privada, quem vai arcar com isso é o trabalhador, salvo disposição em contrário. O trabalhador que vai arcar com a internet, com pagamento, com cadeira ergonômica, com mesa ergonômica, com equipamento.
Isso tem que ser revertido, porque se você vai explorar a atividade humana mediante o pagamento de uma remuneração, você precisa dar condições, inclusive no teletrabalho. E, por fim mesmo, é o último slide, eu ensaiei para dar 15 minutos, consta aqui, 3 aspectos que eu acho muito interessante. Um, eu já falei, que é a saúde, higiene e segurança do trabalho, dignidade da pessoa humana e valorização social do trabalho, a gente não pode perder isso de mente. Qualquer ambiente de trabalho, há que se respeitar a dignidade da pessoa humana, a valorização social do trabalho e as normas de segurança e medicina do trabalho. E, por fim mesmo, a questão do direito à desconexão. Hoje, a academia discute bastante isso. Em que medida essa escravidão, essa dependência tecnológica acaba afetando a sua existência, acaba afetando a sua vida pessoal, a sua vida familiar. Então, há que se discutir também nesse bojo um direito fundamental, que é o direito à desconexão. Eu agradeço, em nome da Assessoria Jurídica Nacional, que é composta dos escritórios do Carlos Alberto, do Rio Grande do Norte, do Francis Bordais, do Rio Grande do Sul, do Luiz Fernando Silva, de Florianópolis, do Guilherme Zagallo, de São Luís do Maranhão, do João Luiz Arzeno, que é de Curitiba, e eu, Cláudio, aqui em Brasília, e somos todos integrantes, assim como a Marcelise, do Coletivo Nacional de Advogados e Advogados e Servidores Públicos, em nome de quem agradeço penhoradamente ao convite, ter podido participar e ter podido colaborar um pouquinho para a discussão de vocês ao longo desses 2 dias. Muito obrigado a todos e a todas e todes.